Então vamos lá. Independências dos Estados Unidos da América, certo? Então a gente vai estudar esse tema hoje. Na verdade, esse mês, tá? Assim, talvez pelo menos até um ponto aí. Bom, os Estados Unidos da América não tinham esse nome quando eles eram colônia, tá? Então, o país, quando ele se formou, tinha esse nome, mas não tinha esse nome, tá? Ele tinha o nome de 13 colônias, certo? Na verdade, não é que ele tinha, eram as 13 colônias, certo? Então, por que? Vamos primeiro começar lá atrás. Então, a gente vai fazer um processo. Por que raios que a Inglaterra foi lá na América do Norte para colonizar lá? Primeiro, não foi a primeira colônia da Inglaterra, essa, tá? Eu já falei para vocês que a Inglaterra fez algumas colônias da América Central, como a Jamaica, por exemplo, né? Onde tinha plantação, né? A agrícola ali, exploração agrícola, como tinha no Brasil, como tinha na América Espanhola, tá? Então, mas por que que os ingleses foram lá para cima, né? Por que que eles foram lá? Por que eles resolveram começar a colonizar a América do Norte, né? Os ingleses começaram a colonizar um pouco depois dos outros países, então Portugal e Espanha começaram a colonização deles no século XVI, os ingleses começaram a colonizar no século XVII, então já um pouquinho depois, tá? Por quê? Por que teve essa expansão? Por que teve esse movimento de colonização? Primeiro, como a gente já viu, algumas dessas coisas aqui eu já expliquei para vocês quando a gente estava vendo Revolução Gloriosa, tá? O fortalecimento da marinha inglesa. Então, a Inglaterra começou a ter um fortalecimento da marinha, certo? Começou a ter incentivo ao comércio marítimo. Lembra que a Elizabeth I, uma rainha absolutista da época, né? Começou a incentivar a pirataria, que eram os corsários. Então, como a Inglaterra não tinha conseguido territórios na América Central, por exemplo, a Espanha já estava lá, aqui na América do Sul, Portugal já estava aqui, porque saíram primeiro. Então, o que ela pensou? Vou fortalecer minha marinha para começar a capturar esses navios espanhóis que estavam vindo cheio de ouro e prata da América e trazer para mim. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Fora o domínio comercial que a Inglaterra tinha com Portugal, por exemplo. Então, além da colonização, ela tinha um domínio comercial, né? Então tinha rotas comerciais com Portugal, Portugal tinha muita dívida com a Inglaterra, com algumas coisas. Mas, então teve o fortalecimento da marinha inglesa, certo? Começou a ter a Companhia das Índias Orientais, então a Inglaterra começou a estabelecer um contrato entre os comerciantes e o Estado para que eles fossem colonizar lugares no Oriente e trouxessem as mercadorias para a Inglaterra. Então, tinha essa vinculação entre o Estado e os comerciantes. O Estado, o que é o Estado? É o rei, né? O parlamento. Eles davam incentivo para os comerciantes, para os burgueses, ir lá fazer comércio e voltar, né? Então, o Estado controlava, né, as rotas de comércio. Os atos de navegação, que a gente já falou disso quando a gente estava falando de Revolução Gloriosa, e que é quando a Inglaterra começa a proibir os navios estrangeiros de fazer comércio com a Inglaterra, né? Então, no interior da Inglaterra, né? Então, o comércio interno inglês, marítimo, começou a ser feito só com navios ingleses, certo? Isso começou a fortalecer o comércio, começou a fortalecer a marinha inglesa. Então, a Inglaterra, nesse momento, tinha uma marinha muito forte, muito expressiva, tá? É, lembra que teve um rolê muito esquisito na sucessão do trono, então tinha uma dinastia, aí começaram a brigar com o parlamento, aí essa dinastia saiu, aí entrou outra dinastia o que? São famílias, né? Os Stuarts chegaram, não sei o que, começou a brigar com o parlamento outra vez, e tinha um monte de disputa, e aí nessa disputa pelo trono tinha as perseguições religiosas.
Então, os burgueses, eles tinham uma determinada, vários deles tinham uma determinada religião, né? Que era muitos deles eram puritanos, que é uma linha bem ferrenha do protestantismo, né? Bem rígida, bem fundamentalista. Hoje a gente poderia falar, né? Mas na época eles eram bem rígidos, né? Em relação à religião. E aí, para, né, o rei ali ter o controle do parlamento e tal, começou a ter essas perseguições religiosas, aquele furdunço lá que começou a ter na Revolução Gloriosa, e teve os cercamentos, né? Lembra dos cercamentos, que é quando os caras começaram a pegar as terras que antes eram terras feudais, antigamente eram as terras lá medievais, dos senhores feudais, algumas terras da igreja também, passaram para a mão do Estado quando teve a Revolução Gloriosa, e eles começaram a expulsar os camponeses dessas terras, né? Para quê? Para a criação de ovelhas, para incentivar o quê? A produção de tecido, por conta do comércio marítimo, né? Então, fazer comércio de tecido com a, as colônias e com outros países ali da Europa. Ué, professor, por que que isso tem a ver com a colonização? Por quê? Porque esses caras que estavam sendo perseguidos, essa perseguição religiosa, e os caras que estavam indo lá para as cidades não tinham onde ficar, né? As cidades já estavam lotadas, chegou mais gente dos campos, tinha que ir para algum lugar, né? Eles tinham que ir para algum lugar. Então, a colonização começou primeiro com essa galera, certo? A Inglaterra chegou lá, viu que tinha uns territórios na América do Norte, tal, não sei o quê. E, beleza, vamos colonizar aqui. Mas diferente de outros países, diferente de Portugal, diferente da Espanha, que tinha um projeto, né? Por exemplo, eu vou lá para explorar cana-de-açúcar, explorar o litoral, tal, ocupar, fazer não sei o quê, vou colocar uma estrutura estatal ali, então vou dividir o Brasil em capitania hereditária, vou colocar as feitorias, vou colocar não sei o quê. A Inglaterra não se preocupou muito com isso, tá? Então, tinha lá, chegaram no lugar onde eles tinham que chegar, e beleza, gente, vai indo aí, vai ocupando essa terra aí, ela é nossa. Eu tenho que mandar a gente embora daqui. Tem gente sendo perseguida religiosa que quer vazar da Inglaterra. Tem é, gente pobre aqui. Começou aí alguns condenados, né, pela persecução religiosa, começaram a mandar lá para as 13 colônias. E beleza, vai indo para esse território aí, vai lá, vai ocupando e ficou por isso mesmo, tá? Não teve um projeto de colonização, certo? E eles foram chegando, em cada território eles foram montando ali o seu espaço, por isso virou 13 colônias, tá? Cada uma com seu nome, certo? Muitas delas hoje, os estados lá dos Estados Unidos, eles têm o nome lá desde essa época, Virgínia e tal. Então tem isso aí. E eles foram montando essas colônias, foram se ocupando, tal, não sei o quê. E como não teve um projeto, né, de colonização, tipo, só vai e faz aí a colônia, mora aí, vai fazendo, tal. Teve algumas diferenças, né, em como essas colônias foram sendo estruturadas. Isso aqui é importante, tá, para a gente entender algumas coisas. Então, as colônias que ficavam lá no norte, depois eu vou mostrar um mapa aqui para vocês de como ficou lá, tá? Lugar mais frio, né? Mais perto ali do Canadá, tal, bem difícil de lidar com aquele lugar ali, com aqueles lugares. Foi tendo umas colônias assim, uns lugares mais de subsistência. Então a pessoa ia no barquinho, tal, chegava lá, ocupava o lugar e fazia a sua fazenda, vivia com a família ali, ia vivendo, sobrevivendo com o que plantava. Então não tinha muito interesse em fazer grandes cidades, muito menos em plantar um monte de coisa para mandar para a colônia, para a metrópole, para a Inglaterra. Eles não tinham essa preocupação. E de boa, tá? De boa, para eles era de boa isso aí. Não tinha problema nenhum, tá? Então, foi a produção agrícola que se estabeleceu ali, foi feita para o mercado colonial. Então, o que era produzido lá nas 13 colônias, lá na colônia do norte, era vendido para as outras. Não tinha exportação
Eles não pegavam e plantavam um monte de algodão e mandavam para a Inglaterra, não pegavam e plantavam, igual aconteceu aqui no Brasil, tinha as grandes plantações de cana-de-açúcar para mandar para Portugal, para mandar para as colônias na África, para trocar por africanos escravizados. Não teve isso nas colônias do norte, tá? Então eram pequenas propriedades, né, ou médias, pessoal, e era um trabalho assalariado, ou seja, a pessoa que chegava lá, vou lá trabalhar na fazenda do fulano, né? Ia lá e ganhava um salário por aquilo, certo? Não tinha tanto trabalho escravo de escravizados nas colônias do norte. Já nas colônias do sul, então indo um pouco mais para o sul, ali, Carolina e tal, que acontece? Aí lá eram grandes propriedades. Aí a galera aproveitava que lá tinha um clima favorável e fazia grandes fazendas de algodão, né? Fazia um monte de fazenda, tal, e aí para exportação de grandes produtos. Aí era mais próximo do que no Brasil. Tinha o trabalho escravizado, primeiro dos índios, né? Então lá na América do Norte também tem, né? Mas os caras foram muito mais exterminados que no Brasil, os indígenas ali, as pessoas que já moravam ali, que já viviam, né? Então começou a escravizar os índios e ali depois os negros africanos trazidos da África, né? Escravizados. E aí a produção de produtos era em larga escala, né? Então era pegar para produzir para mandar para fora, era para vender para Inglaterra fazer os tecidos, para depois vender para Portugal, era para vender para as outras colônias, né? Então tinha essa diferença, tá? Tinha essa diferença entre as colônias. Então olha aqui, ó, essas aqui eram as 13 colônias. Tá vendo que a Inglaterra chegou lá e beleza, ocupou só uns pedaços aqui, ó. Nova York, Pensilvânia, Virgínia, são todos hoje em dia estados, tá? Dos Estados Unidos mesmo, que tem esse nome desde a colonização, tá? Então aqui, se a gente for comparar com o mapa dos Estados Unidos hoje, ó, era só um pedacinho dos Estados Unidos, né? Da onde eram os Estados Unidos, que era colonizado. Então, por que são 13 colônias? Porque se dividiram em 13 estados e aí, importante, 13 estados independentes. Professor, o que significa isso? Significa o quê? Vamos sempre comparar com a colonização do Brasil. Quando começou a colonização do Brasil, dividiu-se o território em capitanias hereditárias, ou pensar na colonização espanhola. Então, se dividiu em vice-reinos, vice-reinados. Então, tanto, né, desde ali do México até lá no Peru, tal, até lá mais para baixo, onde hoje é o Chile e tal, foi se dividido em vice-reinados. O que significa isso? Tinha um cara lá governando, né, nas capitanias hereditárias, a divisão aqui no Brasil, na América Espanhola lá. Esses caras respondiam diretamente ao governo da metrópole. Então, os caras dos vice-reinos dos reinos dos territórios espanhóis, eles governavam ali, mas eles respondiam ao governo espanhol. Então, o governo espanhol mandava coisas para eles fazer lá e eles tinham que obedecer, tinha que mandar tal. O Brasil, a mesma coisa. Por mais que tinha um governante, né? Depois também vai chamar assim de vice-rei e tal. Ele tinha que responder ao rei de Portugal, certo? Ali, o que aconteceu? Tinha um governo ali. Eles, teoricamente, também tinham que responder, né? É óbvio, né? Porque é um território inglês. Tinha que responder ao rei inglês e ao parlamento, mas o parlamento meio que deixou eles fazer como eles queriam, não mandava muita coisa para eles fazer, não tinha muitos impostos sobre aquele território, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, as colônias do sul, né, seria basicamente essa parte, tá? Onde tem um clima favorável à plantação, tal, e as colônias do norte, mais, né, essas aqui, certo? O local mais frio, mais difícil de lidar, tá? E percebe outra coisa, os Estados Unidos não é. Os Estados Unidos. A Inglaterra não era a única que estava ali na América do Norte. Ó, territórios espanhóis. Então, aqui, é que hoje tudo é dos Estados Unidos, né? Mas território espanhol. E essa parte aqui, ó,
era tudo francês. Os franceses já tinham chegado lá e já estavam ocupando essa parte aqui, certo? Isso vai ser importante para a gente ver algumas coisas. Saber que a Inglaterra estava convivendo com a França aqui é importante para a gente. Vocês lembram que já teve alguns BOs ali da França com a Inglaterra, né? A Guerra de 100 anos, não sei se vocês se lembram disso do ano passado. Mas a França e a Inglaterra, elas não eram muito amiguinhas uma das outras, desde a Idade Média, tá? Então teve um monte de conflito entre elas já ao longo do tempo. E aí, é, depois a gente vai ver que vai ter um BO que vai acontecer com os ingleses e os franceses ali na América do Norte, tá? Bom, quais eram as características das 13 colônias? Os colonos eram pessoas autorizadas pelo governo, tá? Então você fala assim, olha, eu quero ir lá para as colônias na América do Norte, porque eu quero plantar, eu quero tentar uma vida melhor, eu, sei lá, estou sendo perseguido religiosamente aqui e tal. Eles tinham que demonstrar interesse em explorar a terra, não podia ir lá simplesmente para ir, né? Ó, você vai lá, você vai ocupar aquela terra. Como? Sei lá, vai, faz o que você quiser, mas é para ir lá e é para ocupar e é para plantar, né? Por quê? Porque eles queriam ter a presença deles na América do Norte, tá? Geralmente era um local de pessoas indesejadas, né? Então a gente tem todo aquele mito, nossa, os Estados Unidos é um país desenvolvido porque só foi gente foda pra lá na colonização, não sei o quê. Gente do céu, mas foi um monte de desempregado, pessoas estavam sentenciadas à prisão, né? Os miseráveis, os perseguidos religiosamente. Qual que foi a diferença? A diferença é que os caras chegaram lá e queriam, né, ter uma vida melhor para viver lá, né? Então eles começaram a desenvolver aquele lugar, por mais que eles fossem desejados. Qual que é a diferença com o Brasil? O Brasil, durante muito tempo, depois que isso foi mudando um pouco, os portugueses vinham aqui para o Brasil esperando voltar para Portugal, né? Então não tinha uma preocupação de montar um estado para gerir o Brasil, era um estado voltado para gerir as coisas aqui e mandar coisas para Portugal, sempre remetendo a Portugal, certo? Essa era a diferença, tá? Então, tinha vários grupos religiosos lá nos Estados Unidos, porque todo mundo que era perseguido, seja lá qual for a religião que fosse, ia para lá, e lá eles conseguiam conviver um pouco melhor. Então, não tinha essa questão de, você é errado porque você acredita em tal coisa, então eu vou te dar uma porrada na cabeça, né? É, não tinha tanto essa questão lá, tá? Como tinha nos outros lugares. Infelizmente, tem até hoje, né? Infelizmente. É, eles tinham uma esperança, quando eles iam lá, eles tinham uma esperança de ter uma propriedade de terra. Então, por exemplo, às vezes as pessoas que não tinham mais terra, camponeses expulsos, pessoas que não tinham nada, né, iam para lá para eu vou ter um pedaço de terra lá e eu vou prosperar, né? Então, por isso começou esse mito de ser a terra da liberdade. Por quê? Porque as pessoas iam lá para plantar, para colher, para ver se viviam melhor. E, como eu falei para vocês, eles tinham uma autonomia política e econômica, certo? Então, eles tinham lá as assembleias coloniais, eles tinham que, teoricamente, responder ao rei ou à rainha da Inglaterra e ao parlamento, né? Nessa época já o parlamento mandando mais que o rei, mas eles que decidiam ali as leis, os impostos, como é que eles iam organizar. Não precisava esperar vir uma autorização lá da Inglaterra, olha, vocês fazem isso, aquilo, outro. Não, vamos decidir todo mundo aqui, como é que a gente faz, tal, e vamos organizar entre a gente. Então eles tinham uma autonomia política e econômica para tomar decisões, decisão de lei, decisão de imposto, decisão de comércio, entendeu? Então era um pouco diferente das colônias portuguesas e espanholas. Infelizmente, né, a mesma política de extermínio dos povos indígenas que tem nos outros lugares teve aqui também. Então tinha um monte de grupos indígenas, né, que começaram a ser exterminados, começaram a ser perseguidos, né? Eles queriam expulsar eles de lá para ter a terra da liberdade deles. Então a ideia é: vou expulsar os indígenas daqui, vou eu tomar a terra e vou eu plantar aqui, vou eu ocupar. Ou então, né, como eu falei para vocês lá nas colônias mais ao sul, é, escravizar esses indígenas aos poucos, depois mais os negros africanos, tá? Então,
a gente tinha um comércio triangular também com a colônia, né? Então, o que acontecia? Aqui a gente tem as colônias, né? Aqui a gente tem a Inglaterra cortou um pouco aqui, né? Mas tá aqui nesse pedacinho. Nós temos algumas colônias inglesas aqui, então na América Central, nas ilhas do Caribe. Por isso tem aquele filme Piratas do Caribe, porque passa aqui na relação das colônias inglesas com, né, a pirataria aqui. E a África, né, que era o local onde iam buscar escravos. Então, como é que funcionava? Primeiro, vinha da Inglaterra os produtos manufaturados, certo? Por quê? Porque a Inglaterra já estava, né, começando ali aquela revolução toda industrial, já estava nos primeiros passos da revolução industrial e estava na manufatura, então produzindo muito tecido, produzindo muitas coisas um pouco mais tecnológicas, não tinham as máquinas ainda, mas já era uma produção em larga escala, já eram produtos manufaturados, né? Então não era mais artesanal, era um negócio mais rápido ali, tal. Vendia para as colônias, tá? Aqui, ó, as colônias inglesas vendiam grãos para essas colônias da América Central. Por quê? Porque aqui você tinha uma produção de cana-de-açúcar. Então, nessas ilhas aqui, onde a Inglaterra estava, era a produção de cana-de-açúcar. Produção de cana-de-açúcar. Não tinha espaço para plantar arroz. Não tinha espaço para plantar feijão, né? Por quê? Porque tem que plantar cana-de-açúcar para vender, né? Igual era aqui no Brasil, tinham as grandes plantações de cana-de-açúcar. Então, eles meio que trocavam, né? As, as, as colônias nos na América do Norte produzia esses produtos de subsistência, né? Então, arroz, não sei o quê, essas coisas mais de boa, para vender para cá, o povo que tem o que comer. E aí eles vendiam açúcar, vendiam melaço para as 13 colônias. E esse melaço, esse açúcar também ia lá para a Inglaterra. Então, tem esse comércio aqui, triangular, certo? E tem um comércio com o quê? Com a, a África, né? Com as feitorias ali na África. Então, esse melaço chegava aqui nas 13 colônias, eles transformavam isso em rum, em bebida, vendiam para a África, né? E em troca, né? Aí isso aí entra a Companhia das Índias Orientais, que era o governo britânico que fazia, pegava o rum daqui, levava lá para a África, comprava negros escravizados e trazia aqui para trabalhar nas grandes plantações de cana-de-açúcar nesse lugar. Então era um comércio muito bem estruturado. Então você tinha um comércio colonial ali. Então tinha as trocas diretas, né? Então, por exemplo, ó, a Inglaterra vende diretamente produtos manufaturados para cá, né? As 13 colônias vendiam grãos e produtos para subsistência, beleza? E as colônias na América Central vendiam açúcar e melaço direto para a Inglaterra. E aí vinha o controle do Estado no comércio colonial. Eles vinham aqui, pegavam açúcar, melaço, levavam lá para as 13 colônias produziam um rum, eles vinham, vendiam o rum para trocar por escravos, por negros escravizados, e pegavam esses negros escravizados e levavam para trabalhar nas colônias da América Central, tá? E aí nós temos algumas insatisfações com o comércio, com essa estrutura. Mas eu acho que eu vou deixar para falar dessa parte para frente na próxima aula,